para render graças a Ti e agradecer ao Senhor, porque tudo que eu tenho está em Ti. Tu és o meu tesouro, Tu és a minha riqueza, Pai. Obrigado por ser o nosso maior tesouro essa noite. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.
adoração ao Cordeiro. Que como o Senhor, quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra. Santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu pra sempre. Santo, não há ninguém como tu, pra sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu pra sempre. Nós nos unimos aos anjos para cantar, nós nos unimos à criação, aos 24 anciões e aos 4 seres viventes, a multidão de mártires. Nós nos ajuntamos aos 144.000 homens que permanecem puros diante da sua presença. Nós cantamos juntos com os querubins, junto com os serafins, toda a criação em uma só voz, dizendo a Ele: Santo, 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 poderoso, Deus onipotente, aquele que é, que era e que há de vir, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Nós nos rendemos nessa noite, Jesus, para cantar. Honra, glória, força e poder. Honra, glória, força e poder. Honra, glória, força. Honra, glória, força. Abre os nossos olhos para ver. Honra, glória, força e poder. 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 Honra, glória. Vai subir o incenso nesse lugar, igreja. Vai subir a sua adoração. Honra, glória, Ele é digno. Força e poder. Santo, és incomparável. Reina sobre a terra e céu pra sempre. Santo, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu pra sempre. Santo, cante isso. Parável, não há ninguém. Santo, reina sobre a terra e céu pra sempre. Santo. Se os 24 anciões rasgam as suas vestes e lançam suas coroas aos seus pés, eu farei o mesmo para te glorificar, Jesus. Eu farei o mesmo. Eu rasgo meu coração, eu lanço a minha glória
seus pés. O Santo, és incomparável, reina sobre a terra e céu para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu para sempre. Essa canção é uma canção nova, mas mesmo sendo desconhecida para alguns de vocês, junte-se a nós nessa noite, cante com a gente. E me mostrou um rio de águas limpas, brilhante como um cristal, e do outro lado estava a árvore da vida, trazendo cura pro seu povo. Pois no trono ele está. Nunca mais haverá dor, nunca mais haverá dor. Pois no trono ele está. Como está, e do outro lado estava a árvore da vida, trazendo cura pro seu povo. Nunca mais haverá dor, pois no trono ele está. Nunca mais lágrimas, nunca mais haverá dor, pois no trono ele está. Maranata, Maranata, ora vem. Maranata, Maranata, ora vem. Maranata, Maranata, ora vem. Maranata, essa é a canção da noiva apaixonada, da noiva que anseia mais do que tudo, mais do que o ouro. Maranata, Maranata, ora vem. Maranata, Maranata, cante isso, Maranata, Maranata,
mais que tudo, mais que o mundo, volta pra mim, volta pra mim. Eu te amo, eu te quero, mais que tudo, mais que o mundo, volta pra mim, volta pra mim. Eu te amo, eu te amo, eu te quero, mais que tudo, mais que o mundo, volta pra mim, volta pra mim, volta pra mim. Maranata, 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 ora vem, Maranata, Maranata, ora vem, Maranata, Maranata, ora vem, Maranata, Maranata, ora vem. Que o nosso anseio de cantar Maranata, Jesus, que o nosso desejo de cantar Maranata não nos torne conformados com esse mundo, porque nós não daremos descanso aos nossos olhos até que o Teu reino seja plenamente restaurado sobre a terra e implantado sobre a terra, Jesus. Maranata nos torna inconformados, Maranata nos torna aqueles que anseiam para que o Senhor venha e governe e transforme a sociedade. Esse anseio pelo céu nos faz mudar, nos faz ter uma mudança de mente, uma mudança de comportamento, Jesus. E é sobre isso que nós cantamos, é sobre isso, Jesus. Eu não darei sono aos meus olhos até que os Teus olhos encontrem um lugar. Eu não darei descanso às minhas pálpebras até que eu seja nesse lugar. Eu não darei sono aos meus olhos até que os Teus olhos encontrem um lugar. Eu não darei descanso às minhas pálpebras até que eu seja esse lugar. Pra que eu não me perca correndo atrás do vento, meus olhos estão em Ti. Minha recompensa, meu porto seguro, contigo eu quero habitar. Eu não vou me acostumar, eu não vou me acostumar a viver sem Teu aqui, meu maior amor. Pelas madrugadas, pelas madrugadas, a minha alma canta Yeshua, saudade, Yeshua.
tremer com seus pés. Faz a terra tremer com seus pés. Faz a terra tremer. Rasga os céus e desce. Faz a terra tremer com seus pés. Faz a terra tremer. Faz a terra tremer. Rasga os céus e desce. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora E rasga os céus e desce. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. E rasga os céus e desce. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. E rasga os céus e desce. Esse é nosso canto, essa é nossa devoção. Não dá descanso até que Ele venha. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Rasga os céus e desce. Maranata, hora. Maranata, hora. Maranata, hora vem. Rasga os céus e desce. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Rasga os céus, rasga os céus. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Rasga os céus e desce. E ruja o leão. E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Proclame isso, que ruja o leão. E que a terra diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão. E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão. E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Eu não darei sono aos meus olhos até que os seus olhos encontrem um lugar. Eu não darei descanso às minhas pálpebras até que eu seja esse lugar. Eu não darei sono aos meus olhos até que os seus olhos encontrem um lugar. Eu não darei descanso às minhas pálpebras até que eu seja esse lugar. Nós te exaltamos, Senhor. Nós te glorificamos. Rei de todo o universo, Senhor da glória. Nós te exaltamos.
Mais uma vez, boa noite. Queria que o Ministério de Louvor ficasse aí. Vou dar uma breve palavra sobre esse momento. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Gálatas capítulo 3, versículo 13, diz assim: Mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas. Pois as Escrituras dizem: Maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. O que Paulo escreve à igreja de Galácia é uma orientação para um povo que estava sendo judaizado novamente. Os judaizantes estavam tentando fazer com que a igreja de Galácia voltasse a praticar a lei do Antigo Testamento, a lei mosaica. E para esse público, Paulo escreve essa carta, dizendo que aquele povo não precisava mais voltar com os preceitos da lei, porque Jesus Cristo morreu no madeiro, levando sobre si toda a condenação da lei. Nós chamamos esse momento de dízimos, mas na real não é dízimo, porque o dízimo foi consumado em Cristo na cruz. Deus não precisa mais de nenhuma porcentagem. Deus não exige nem obriga ninguém a dar qualquer porcentagem a Ele. No Antigo Testamento era 10%. No Novo Testamento não existem mais obrigações. Então nós não acreditamos na obrigatoriedade desse momento. Você que não quer dizimar, não quer ofertar, não quer contribuir, você não está em pecado. Porém, eu penso que se em Moisés, no Antigo Testamento, havia um padrão de obediência que era 10%, Moisés é a sombra, Cristo é a plenitude, ok? Se em Moisés existia um parâmetro de 10%, a graça que sobrepõe a lei exige o quê? Para que você compreenda a minha linha de raciocínio, a lei dizia que adultério era o ato sexual fora do casamento. A graça diz que é o simples pensamento cobicioso. E aí, quem é mais pesado? Graça ou lei? A lei diz que homicídio é o ato de matar. A graça diz que é simplesmente odiar o seu irmão. Quem é mais pesado, graça ou lei? Essa nossa geração diz assim: eu não dizimo e nem oferto porque Jesus levou sobre si toda a lei mosaica, toda a obrigatoriedade. De fato, o discurso está correto. Porém, ele não termina. Não é porque Jesus concluiu toda a obrigação da lei que você está isento de responsabilidades. Então eu tenho dificuldade de lidar com cristãos que não dizimam, embora não seja obrigatório. Porque se na lei era 10%, na graça é o quê? É tudo. Então com esse pensamento nós não falamos de porcentagem, chamamos de dízimo como uma representação, porém é um momento de contribuição. Jesus não precisa do seu dinheiro. Eu, pastor dessa igreja, não sou beneficiado com o seu dinheiro. Ninguém é beneficiado com o dinheiro que você deposita nesse lugar. Embora haja obrigações, a igreja pague aluguel, a igreja tenha, enfim, suas responsabilidades mensais. Aquilo que você deposita, o Senhor recebe. É o Senhor que recebe, não é essa igreja. Então, se você deseja participar desse momento, dizimar, ofertar, contribuir, fique à vontade, sem nenhum peso e sem nenhuma obrigação. Dê com alegria, conforme o apóstolo Paulo nos orienta. Amém? Deixa o céu descer. Deixa o céu descer.
deixa o céu descer, 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 pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Nós agradecemos por esse entendimento. Obrigado, Jesus, pela visão que essa igreja tem sobre finanças. Obrigado porque nada aqui é para benefício próprio. Nós pensamos sempre no Teu reino e naquilo que podemos contribuir com Ele. A nossa missão é estender a mão àquele que está aflito, oprimido, e nos permita continuar fazendo isso. Amadurece essa igreja para que a gente possa abraçar mais pessoas cada dia. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Abençoe cada pessoa que contribui, que dizima, que oferta. O Senhor recebe corações, o Senhor não recebe valores, o Senhor não recebe cifrão, o Senhor recebe coração. E assim o Senhor recebeu essa noite. Peço que, se alguém está passando alguma situação delicada, difícil, que o Senhor possa multiplicar as tuas bênçãos, derramar a tua prosperidade. Libere, Senhor, portas de emprego, promoções, para que o teu reino cresça, não para que essa pessoa seja vangloriada, para que o teu reino seja glorificado. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Antes de passar a palavra para o nosso presbítero Christian, hoje ele que vai pregar, eu tenho alguns avisos. O primeiro deles é sobre o nosso Ancorá. Domingo agora, domingo que vem, a partir das 10h30, nós teremos a nossa segunda aula do Ancorá. E para quem não sabe o que é o Ancorá, Ancorá é um pequeno curso de 4 aulas que todo pretendente a ser membro precisa fazer. Ou seja, se você está interessado na visão da igreja, gostando da igreja, deseja congregar, membrar aqui, você precisa passar por esse Ancorá para que você entenda um pouco mais sobre a visão da igreja. E eu sempre digo, o Ancorá não é para aprovar você como membro, pelo contrário. O Ancorá é para que você tire a conclusão se essa igreja vai te atender. Porque no início, muita gente falava, vou para a igreja reformar, e reformar virou modinha durante muito tempo. E pelo nosso estereótipo, pela nossa pregação, nosso jeito, muita gente achou que aqui seria uma igreja diferente das demais. Ou seja, lá eu posso pecar, eu posso transar antes do casamento, posso fumar maconha. Aliás, falavam que a gente fumava maconha antes de começar os cultos, né? Então, se imagina só isso na mente de um maconheiro cristão. De repente, né? Se é que tem como ser um maconheiro cristão. Enfim, estou brincando, tá, gente? Mas isso é verdade, isso rolou mesmo. Muita gente procurou a gente porque achou que aqui poderia viver um cristianismo liberal e não é assim.
você, no Ancorar, aprende a nossa doutrina, a nossa visão. Por exemplo, falamos sobre o dízimo não ser obrigatório. No Ancorar, a gente fundamenta isso com base bíblica, com entendimento bíblico. A segunda aula agora do Ancorar, nós falaremos sobre oração em línguas, a nossa visão sobre oração em línguas, a glossolalia e a xenoglossos, que são as duas orações em línguas que existem no Novo Testamento. Falaremos sobre a nossa visão sobre a interpretação da Bíblia, como nós interpretamos ela, que é a partir de um método não histórico-crítico, mas gramatical, ou seja, o que está na Bíblia realmente aconteceu, nós acreditamos nisso, não existem alegorias na Bíblia, ou seja, fundamentamos vocês do que a gente pensa. Então, a segunda aula é agora, domingo, 10h30. Hoje foi o Restore, cadê Christian? Christian, como é que foi a aula hoje? Nós estamos em uma série de aulas sobre o Islã, sobre o islamismo e a modernidade. E hoje o Christian falou sobre a figura de Jesus no Alcorão. Foi bom, gente? Quem estava aqui hoje? Foi benção? Deu para aprender legal? Que bom. Melhor do que eu na primeira, né? Na primeira eu fui dar uma introdução e eu não domino o assunto. Mas, assim, sou muito interessado no assunto. O Christian já é um professor, embora não pareça pela idade. Tenho certeza que ele deu uma excelente aula. Outro aviso é sobre o nosso culto de rua. Sexta tivemos o nosso culto de rua. Sexta agora nós não teremos. Estamos fazendo de 15 em 15 dias para não pesar, beleza? Então, sem ser essa sexta, outra, estaremos de volta. Outro aviso é sobre a sala de oração. Nossa igreja está sendo posicionada no que diz respeito à oração. Oi? Equibalo? Beleza. Vocês querem dar o aviso? Ou posso dar? Vai, Jean. Posso? Tá. A nossa sala de oração é toda segunda-feira, a partir das 7h30, a nossa parte profética da igreja. Eu sempre digo que a igreja deve transitar em 3 ambientes, senão ela se torna desequilibrada. A igreja deve transitar na rua, na congregação e na sala de oração, ou seja, no seu secreto. Uma igreja que passa muito tempo na rua, ela se torna rebelde, porque ela acha que quem está na congregação está religioso. Então, uma pessoa que está muito na rua, uma igreja que está muito na rua, se torna uma igreja rebelde. Uma igreja que está muito na congregação apenas, muito nesse prédio, nessas 4 paredes, é muito religiosa, porque ela também demoniza quem está na rua e quem está no secreto. E uma igreja que está só no secreto, só na sala de oração, geralmente é uma igreja mística, porque ela desequilibra. A igreja deve saber transitar nesses 3 ambientes. Isso é ser igreja. É saber ser igreja na congregação. Isso aqui é bíblico que a gente está fazendo. A gente não acreditava nisso no início. Mas a congregação é bíblica. Jesus congregou e ordenou que congregássemos. Ir para a rua também é bíblico, assim como ter um secreto é bíblico. Então, hoje é congregação, amanhã é secreto, sala de oração. Se você quer desenvolver a tua intimidade, óbvio que você não precisa depender da segunda, né? Mas se você quer usar da segunda para começar, 7h30 amanhã, e sexta, sem ser essa outra, estaremos na rua. Queria que todos os membros da igreja ficassem de pé agora, rapidamente. Sei que vocês não gostam disso, muita gente fica com vergonha. Olha aí, gente, sério? É sério? Só tem isso de membro hoje na igreja? Meu Deus, olha como estamos recebendo visitantes. Então, você que está em pé, que é membro dessa igreja, olhe para uma pessoa sentada agora e diga assim: seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você é muito querido por nós, por estar aqui. Sejam bem-vindos, irmãos. Ficou meio fraco, né? Mas tá bom. Vocês me deixaram meio triste. Podia ser mais caloroso. Na próxima a gente faz melhor. Que mais? Equibalo, sábado. Que horas? 7 ou 7h30, gente? 7h30. No sábado agora nós teremos a visita do nosso irmão Tiago Santana, pastor da Igreja Batista de Vargem Grande. É um irmão, é um homem de Deus que tem muito entendimento sobre filosofia, psicologia, história. É um cara muito crânio. Vai estar aqui pregando sobre cosmovisão, sábado no nosso Equibalo. Beleza, gente? Então, é só chegar, não precisa de inscrição. Quinta tem nosso culto de semana. Quinta-feira é sempre um culto maravilhoso. Não deixe de vir. E eu acho que é só. Batismo. A gente está realizando um mini curso de batismo. Você que deseja se batizar, ter uma profundidade a mais com o Senhor. Na verdade, não profundidade, é um mandamento de Deus. O batismo é um mandamento do Senhor. É impossível você caminhar na igreja sem ser batizado, pelo menos é o que Jesus diz.
Então, se você quer aprender um pouco mais sobre batismo, me procure ou procure o Christian, que a gente está ministrando cursos individuais, muito rápido. A gente vai na tua casa ou você vem aqui e a gente vai fazer um batismo em breve, se Deus quiser. Beleza, gente? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que não, né? Então, eu queria chamar o Christian aqui. Christian é nosso presbítero, nosso irmão, nos acompanha, não, nos ajuda, nos auxilia desde o início da igreja, vai estar trazendo a palavra. Eu queria que você estendesse as mãos em direção a ele, vamos orar por ele. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que tudo aquilo que foi liberado para essa noite, no reino espiritual, seja concretizado aqui no reino da terra. Tudo que o Senhor preparou, fique aqui embaixo hoje, Senhor. Que nada possa ser obstruído, impedido de descer. Use a mentalidade, o entendimento, use a vida do teu filho poderosamente, como o Senhor já tem feito, para falar conosco essa noite, para nos ensinar, nos exortar, nos corrigir. Tenha total liberdade essa noite, é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? E aí, gente, quero te convidar a abrir num livro muito difícil de encontrar, que é Gênesis, capítulo 1. Se você não encontrar, é só no sumário. Gênesis, capítulo 1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então disse Deus: que haja luz. E houve. E Deus viu que a luz era muito boa e separou a luz das trevas. Agora eu quero te convidar em alguns versículos depois, a partir do 26. A partir do verso 26 de Gênesis capítulo 1. Diz assim: então disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais grandes de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem Deus o criou, homem e mulher os criou. O tema da mensagem de hoje é o propósito para o qual Deus nos criou. Quando nós falamos de Gênesis, não sei se vocês estão acompanhando, mas, se eu não me engano, na Record está tendo uma novela sobre este livro. Quantos aqui estão acompanhando? Faz assim, ó. Pouca gente. Mas, quando a gente fala de Gênesis, prontamente a gente vai se lembrar do que eu relatei no primeiro verso, que no caso seria Deus criando o cosmos a partir do nada. E eu fiz um barulhinho de explosão, por mais que tenha sido ridículo, porque quando os primeiros versos bíblicos, Deus diz que haja luz, eu consigo enxergar talvez o poder do que a ciência chama de Big Bang surgindo, o nada explodindo, e através disso tudo começa a existir. E aí, quando a gente vai falar desses textos que nós lemos, muitos de nós vão nos se perguntar: afinal de contas, como pode Deus, sendo eterno, não passar a existir, mas ser eterno e criar algo a partir do nada?
Quem nunca se perguntou, uma vez uma pessoa chegou para mim e falou: Christian, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é o pai e a mãe de Deus? Quem nunca se fez uma pergunta semelhante? Só eu, gente? Porque para a gente que começou a existir, é muito difícil a gente entender algo ou alguém que não começou a existir, mas ele sempre existiu. E através dessa pergunta, desse questionamento que às vezes a gente se faz, como assim Deus sendo eterno? A gente também se pergunta, afinal de contas, qual é o propósito pelo qual o Senhor iniciou a sua criação? Qual é o motivo de eu existir? Qual é o motivo do cosmos existir, das coisas existirem? Isso porque nós somos seres criados, e quando a gente começa a entender a vida, é muito difícil a gente entender algo ou alguém que não foi criado, mas que sempre existiu. Da mesma forma como deve ser difícil uma formiguinha entender aquele ser humano grandão que às vezes ela vê pegando uma colher de açúcar no açucareiro. Para a gente é muito difícil a gente entender Deus onipotente, onipresente, onisciente, eterno, Hashem. Acontece que no início, no princípio, Deus estava no universo. Deus coexistia nele mesmo. E é aquilo que em Romanos capítulo 11 vai ser dito: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, e a ele seja a glória para sempre. Ou seja, Deus, ele existe por ele, para ele, e a glória dele já era autossuficiente e ainda é, mas a eternidade já coexistia nele. E a partir daí, ele começou a criar. E aí, a gente se pergunta: Deus, por que o Senhor começou a criar? Qual finalidade o Senhor iniciou a sua criação? Hoje a gente vê tanto problema no mundo, tanta violência, tantas coisas ruins, e a gente se indaga tanto, a gente começa a perguntar as coisas ao Senhor e fala: Deus, por que o Senhor fez a criação? E olha só como a tua criação se encontra. E aí o propósito dessa mensagem é tentar pelo menos responder essa pergunta. Segundo a filosofia moderna, se existir perante a filosofia a possibilidade de algum Deus, esse Deus, para que ele exista, ele precisa ser onipresente, onisciente e onipotente. A filosofia evoluiu e por isso ela entende que não existe mais essa questão de deuses errôneos, deuses que são limitados, como os deuses mitológicos, deuses que não são tão eternos assim. Então ela reconhece que se existir algum Deus, esse Deus ele precisa ser onipresente, onipotente e onisciente. Ele precisa ser eterno, porque não tem como existir um Deus que não seja eterno. Se este Deus não for eterno, ele não é Deus. Ou seja, a própria filosofia admite que se existir Deus, esse Deus tem que ser semelhante ao Deus judaico-cristão, que é um Deus onipresente, onisciente e onipotente. Mas aí, a gente entende que no início o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Esse entendimento, ele é muito interessante, porque a gente não entende, a gente fala: como assim o teu Espírito pairava, Senhor, sobre a face das águas? Mas eu entendo que esse texto vai dizer que Deus ele coexistia nele mesmo, e que através dessa coexistência
ele começou a criar porque ele é Deus e ele é criativo. Então, a santidade, a glória dele foi tão grande e é tão grande que não tem como ele não criar, não tem como ele não fazer algo bom. E pelo fato dele ser todo poderoso e bom, então ele precisa criar algo. E aí, existe um texto judaico, isso não está na Bíblia, na Cabala, que vai dizer o seguinte: quando Deus fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme a gente leu, é como se fosse um pintor de um quadro. Vamos supor aquele quadro ali, ó. Foi Juan está aqui? Não está aqui hoje, mas foi um artista plástico que vem aqui na igreja que pintou. E é como se Deus pegasse um quadro e ele começasse a pintar um quadro, e através desse quadro Deus expressasse o que ele é em essência. De modo que o Senhor vai pintar um quadro que é a criação, e através daquele quadro ele vai resumir aquilo que ele é. Por isso que Deus vai dizer, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ou seja, vamos pintar um quadro que vai resumir o que nós somos em essência. Então Deus cria o cosmos, os planetas, os universos, a terra, o ser humano e tudo que nos cerca. Existe um livro de um pastor chamado Jonathan Edwards, que ele vai dizer, é um livro até que Eliezer me deu, que eu li ele e me inspirou para essa palavra, chamado O Fim para o Qual Deus Criou o Mundo. E Jonathan Edwards vai dizer que Deus criou o mundo por causa da sua glória. Dei spoiler do livro. O contexto do livro vai ser em torno dessa resposta. O motivo para o qual Deus nos criou é por causa da sua glória. Deus criou, assim como nós lemos em Romanos, tudo para Ele, por Ele e através dEle. Mas aí eu reconheço que muitas vezes a gente fala, Deus, mas beleza, o Senhor criou porque o Senhor quis. O Senhor nos criou com esse propósito para a gente te glorificar, porque o Senhor é tremendo, porque o Senhor é grande, porque o Senhor é Deus. Beleza. Mas não existe nenhum outro motivo pelo qual o Senhor nos criou. E a teologia vai abrir margem para uma outra resposta que também é aceitável. E essa resposta é comunhão, contato, intimidade, propósito. Deus nos criou, e assim como a Trindade tinha uma eterna comunhão, façamos um homem. Tiago, Deus, entendendo a comunhão trina, divina, Ele nos criou para que a gente pudesse sentir a mesma coisa que Ele sentia. E a partir daí, hoje nós temos a possibilidade de sentirmos também o contato do Senhor, de sentirmos a comunhão do Senhor, de sentirmos a presença dEle. O pessoal está entendendo o que eu quero dizer? Quando Deus criou a gente, Ele não precisava da gente, Ele não precisava do universo, Ele já é autossuficiente. Mas ainda assim, o seu poder, a sua santidade, o encorajou a divinamente criar o cosmos e nos criar. E a partir daí, a gente entende que existem duas vias para o qual Deus nos criou. O primeiro é a perspectiva divina. A perspectiva divina é o que eu acabei de dizer. Deus nos criou para a honra e para a glória dEle, porque Ele era santo, perfeito, então Ele fez a criação. E a segunda perspectiva é a perspectiva do homem. Deus nos criou para que a partir
da sua criação, a gente possa glorificá-lo através de algo que se chama vocação. Vocação é do latim vocare, que significa ligação. Por isso que quando a gente fala de propósito, qual é o teu propósito na terra? A gente já vai pensar em vocação, né, Tiago? Em chamado, em ter algo, uma finalidade de vida. Então existem duas vias: o propósito de Deus para com a criação e o propósito da criação para com Deus. E Deus trabalha nesse propósito através da vocação. Queridos, Deus tem uma vocação para te dar. Deus tem uma vocação para te dar. Quantos anos eu andei na igreja sentindo uma vocação e não comecei a realizar essa vocação, não comecei a dar o pontapé inicial, e isso me trazia uma tristeza muito grande, porque parecia que eu não estava fazendo aquilo que eu fui chamado a fazer, parecia que eu não estava realizando aquilo que o Senhor me criou como propósito na terra. E talvez você esteja aqui e esteja passando por isso. Talvez você esteja aqui e esteja sentindo que você não é completo porque você não faz aquilo que o Senhor te chamou para fazer na terra. A tua vocação não aconteceu e no mínimo ainda não iniciou aqui. Mas eu creio que essa noite o Senhor vai falar com a gente, amém? Quando o homem cai no pecado, quando o homem ele se desliga de Deus, a vocação, que é a ligação, foi perdida. Por isso, tudo que nós fazemos em pecado está distante de Deus. E aí por isso que o Senhor veio na humanidade através de Cristo Jesus, para que a vocária, a ligação pudesse ser refeita na vida da humanidade. E a partir disso, Deus regenera em nós a sua vocação, o seu propósito. Ou seja, só existe um modo, uma maneira para a gente encontrar a nossa vocação. É aquele que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ou seja, Jesus está dizendo: eu sou a vocação, eu sou aquele que te liga de volta, eu sou a ligação entre você e o Criador. E acontece que pelo fato da gente estar desligado de Deus, eu creio que a igreja na verdade está ligada a Deus, porque nós fomos religare, né, ao Senhor. Mas eu creio que o mundo, as pessoas lá fora, ainda não entenderam o que a gente está compartilhando aqui, o que a gente está refletindo aqui. Eles estão ainda desligados do Criador. E por isso, Deus nos chama a fazer o ide dele, para levar essa mensagem às pessoas, para que ele religue cada uma delas. E refletindo sobre a humanidade, eu percebo que de fato, a nossa geração é uma geração que perdeu o propósito. Isso daqui que está no telão, o fim para o qual Deus nos criou, foi literalmente perdido. Perdemos o propósito. Eu me lembro o que Dostoiévski e Blaise Pascal vão dizer, eles têm uma frase semelhante, e eles vão dizer que no coração humano tem um vazio que somente Deus pode preencher. Por quê? Porque nós nos desligamos de Deus, nós nos desconectamos do Senhor, e conforme a gente se desconecta do Senhor, o que antes nos preenchia passa a ficar vazio. E aí é só a gente olhar para a geração. Eu costumo dizer que nós somos uma geração manequim. Tiago, acho que eu já até preguei isso no culto urbano. A gente estava em frente a uma loja de roupas e foi tudo muito de repente. O Tiago falou: dá a palavra hoje.
E aí o Senhor falou comigo que aquela geração que passava na calçada da fama era como aqueles manequins que estavam atrás da gente na loja. Eles eram muito bonitos, muito bem arrumados, estilosos, mas estavam vazios, sem conteúdo, sem essência, sem propósito. Eram apenas utilizados pelas roupas que eles vestiam, pelo modismo do seu século, mas eles eram seres vazios. E eu vi pessoas como manequins andando na rua. A nossa geração é uma geração manequim, uma geração vazia. Tiago fala muito, Zygmunt Bauman já percebeu isso, já falou, somos uma geração líquida, ou seja, sem rigidez, sem bases. Jorginho gosta muito, né, também. Somos uma geração vazia, meus irmãos. E o problema é que isso muitas vezes tem entrado dentro da igreja. E o resultado disso são louvores sem teologia, são louvores antropocêntricos, são louvores sem conteúdo do Evangelho, são palavras vazias do Evangelho, são propósitos rasos. Por quê? Porque a geração está tão rasa, está tão líquida, está tão vazia, o propósito foi tão perdido, que isso acabou influenciando a igreja. Quantos aqui veem Big Brother? Um monte de irmão omitindo o pecado aí, ó. Fazenda pode ver porque é do Macedo, que é da Record, ele é crente, né? Tô brincando. Mas o Big Brother é uma experiência social. Por mais que eu não esquente a cabeça, eu não quero nem entrar no mérito se é pecado, se não é. Mas é interessante que, se a gente fizer um experimento, botar algumas pessoas dentro de uma casa, em uma semana a gente já vai ver qualquer tipo de contenda, de arranca-rabo, de agressão, de chororô, porque é uma geração que ela já não se aguenta, tão sem propósito, que nem ela mesma se atura. Um dia desse eu falei com um amigo meu, eu falei, cara, em uma semana já tem o Big Brother, já está tendo um monte de treta, um monte de problema que a gente acaba vendo no Instagram, nas notícias. E ele falou, mano, não tem uma semana não, tem 2 dias. Eu falei, sério? Em 2 dias já deu assim treta para um mês. Porque é uma geração vazia, meus irmãos. É uma geração sem propósito, é uma geração que ela já não se suporta mais. E quando ela se depara com ela mesma, onde não tem um celular, onde não tem uma televisão, onde não pode ter acesso talvez a um livro ou alguma coisa para desconectar ela e ela ficar ali e ela tem que encarar ela, meu irmão, é insuportável. Ela já não se aguenta mais. Por isso que a gente está tendo uma explosão de divórcio. O que a gente mais vê é divórcio. Irmãos, só no ano de 2020 eu tive sem brincadeira, uns 15 amigos meus que se divorciaram. Tiago sabe disso, porque alguns deles ele conhece. Porque é uma geração que já não se suporta mais, é uma geração que não aguenta mais viver com ela mesma. Estamos cada vez mais sendo ensinados a negar o outro, a não olhar para o outro e olhar para o outro através do celular. E eu falo isso para mim, porque eu tenho que trabalhar com celular, e isso acaba muitas vezes me viciando. Eu tenho que estar vendo notícia, vendo o que as pessoas postam, e por causa disso, muitas vezes eu acabo, caraca, eu estou aqui horas. Porque a gente está sendo habituado, acostumado a buscar propósito em coisas limitadas, a buscar propósito em coisas que vão nos saciar para aquele momento, que vão nos afastar do real propósito divino na terra. Buscamos propósitos em Instagram, propósito em uma
uma rede social qualquer, ou até em um reality show. Mas o fato é que o propósito divino está em Deus. E essa geração ainda não entendeu isso. E se essa igreja aqui, o Reformare, porque eu creio que a gente tem que falar a partir daqui, não entender, se nós não entendermos isso, nós não vamos viver o Evangelho. Deus tem um propósito na tua vida. Deus criou você por um propósito. E esse propósito pelo qual Ele te escolheu, faz você ter um propósito, que é a vocação para adorar a Ele, através desse propósito. Se você não entender isso, vai ser insuportável você viver na terra. Há um ano atrás, um ano e um pouquinho, eu já falei isso algumas vezes, mas eu estava em depressão. O Tiago sabe disso, alguns irmãos também. Fiquei alguns anos em depressão, mais ou menos 1 ano e meio, literalmente recluso em casa, sem sair para nada. E eu costumo dizer que eu nunca vi Deus tanto na depressão, porque é quando a gente muitas vezes passa a perder o propósito, que a partir daí a gente que já conhecia o propósito, a gente começa a entender, caramba, eu tenho um propósito e eu preciso voltar para ele. Eu preciso voltar a fazer esse propósito acontecer na terra. E foi no período que eu estive em depressão que, estando longe do Senhor em alguns momentos, eu entendi que eu precisava me aproximar dele. De que eu tinha um propósito e esse propósito havia se apartado de mim, e por conta disso eu precisava me aproximar dele novamente. Teve uma vez, irmãos, que eu estava em casa e eu só lembro que eu queria dormir, só isso. E eu levantei da cama, estava sozinho em casa, e eu só queria dormir, e eu abri o armário onde tinha alguns medicamentos, não lembro os medicamentos que eu peguei, só sei que eu peguei uns 15, botei na boca, tomei um copo d'água e fui deitar de novo. E eu lembro que eu dormi basicamente, acho que desde de noite até metade do dia seguinte. E quando eu acordei, eu lembrei o que eu fiz. Eu falei, Deus, me perdoa, porque eu poderia ter morrido sem saber. Falta de propósito. Quando você se aparta do teu propósito, a vida não faz mais sentido. A explosão de suicídio, muitas das vezes, é por conta da falta de propósito. A quantidade de depressão, e eu falo com propriedade porque eu vivo isso, Tiago, né? Natasha sabe. É porque muitas vezes Satanás quer tirar da gente o propósito dele. Ou melhor, o propósito de Deus. Se você não tem um propósito, se você ainda não entendeu que você tem um propósito na terra, irmão, ore ao Senhor, porque Ele vai te dar um propósito. É promessa dEle. Ele há de te dar uma vocação nessa terra. Não caminhe sem entender a tua vocação. Não caminhe sem entender o teu chamado na terra. Seja qual for ele. Teu chamado pode ser pregar para o pessoal no lixão, como o pessoal do The House faz. Teu chamado pode ser discipular uma pessoa, ou trazer palavras para multidões, Não importa. Mas peça ao Senhor o dom de um propósito, o dom de uma vocação, um dom de um chamado, irmão. Eu estou cansado de vir aqui nos cultos e ver pessoas que... você é o que no reino? Eu venho no culto. Eu venho. Porque são pessoas que ainda não entenderam o seu propósito, a sua finalidade no reino.
Querido, ore ao Senhor, peça a Ele uma finalidade no reino. E Ele quer te usar, irmão. Isso pode parecer básico, mas o evangelho é básico mesmo. Às vezes o básico é necessário. O Tiago falou isso domingo aqui. Ontem eu estava conversando com o Jean e a gente estava falando da dificuldade que a igreja, de uma forma geral, tem em aceitar, por exemplo, alguns chamados de algumas pessoas, como por exemplo um irmão que ele tem um chamado, o propósito de fazer o reino acontecer através da arte, não é, Jean? E eu acho que voltou? Voltou. E de fato isso é uma verdade. A igreja, muitos de nós perdemos tanto o propósito de Deus, que pelo fato de um outro irmão ter um propósito muito diferente, a gente já acha que aquilo dali não é uma vocação. Às vezes o irmão tem um chamado de fazer um quadro como esse, que é maravilhoso. Ele vai evangelizar através da pintura, através das artes cênicas, ou através da literatura. Mas aí o camarada, ele está tão sem propósito, ele acha que o propósito é só vir aqui, pregar no domingo, ou tocar no louvor, ou ficar no slide, e é só isso. Que ele acaba embutindo Deus numa teologia pessoal, onde Deus não pode sair daquela caixinha. E isso é triste, né, Jean? Às vezes você tem um talento de pintar, de grafitar, de fazer músicas, fazer poesias. Querido, reflete, qual é o teu dom? Deus vai te usar nisso. Existe até uma história, o Tiago acho que já contou aqui, que a rainha de Sabá, quando foi, contexto de Cantares, foi visitar Salomão, e ela se apaixonou por Salomão porque ela foi visitar a cozinha dele. Chegando lá, ela percebeu que nas panelas do palácio, da cozinha de Salomão, estava escrito em hebraico: a Deus seja louvado. E aí ela falou: cara, esse homem, porque quem ora a Deus, quem louva o Senhor, quem reconhece o propósito do Senhor nas coisas pequenas, não será diferente nas coisas grandes. Às vezes o teu propósito na terra, às vezes o teu chamado vai ser o menor que tem aqui. Mas como o Senhor diz, o menor é o maior no reino. Às vezes o teu chamado é varrer, é cuidar, é zelar pela igreja, zelar pelas pessoas. Perante talvez a um grande pregador, a um grande teólogo, no contexto sociológico você seja um pequenininho, mas perante ao reino, cara, o teu propósito é o maior, porque aquele que mais serve, esse é o maior. Sabe um cara que eu admiro muito? Não fez um milagre, não orou em línguas, não curou um paralítico, ele só botava uma roupa esquisita, ia para o deserto e falava: arrependei-vos. E esse camarada, chamado João Batista, segundo Jesus, foi o maior dentre os profetas. E era o mais esquisitão. Não dê desculpas ao Senhor. Não dê desculpas ao Senhor. Francis Schaeffer, não sei se vocês conhecem, foi um dos grandes teólogos da igreja pós-moderna. Esse cara tinha problema com dislexia. Esse cara não conseguia ler uma página de um livro às vezes. Vocês sabiam disso? Tinha déficit de atenção. Ele não conseguia prestar atenção nas pregações que às vezes ele ia na igreja dele. Às vezes Francis Schaeffer estava pregando para a igreja dele e ele de repente começava a falar: pô, máscara diferente, Tiago tá... Ele começava a falar da máscara.
Claro, eu estou conjecturando aqui, mas no meio das pregações, às vezes, Francis Schaeffer se esquecia. Mas ele entendeu que a limitação que ele tinha não era nada perante ao propósito que ele carregava. Às vezes você pode falar, caramba, Senhor, eu não sou ninguém. É como Jeremias, né? Eu sou muito jovem, eu não sei falar, sou todo torto, não sei dizer, não sei. Cara, isso daí vai ser o teu foguete para te impulsionar para o propósito de Deus. E eu falo isso com propriedade, porque eu não sou nem capaz de falar para vocês. O Thiago também está nessa mesma vibe que eu. A gente às vezes está falando, a gente esquece as coisas, a gente lê o texto, confunde o versículo, a gente é todo torto, né? Literalmente. Mas isso não importa. A tua vocação é maior do que aquilo que aparentemente, perante a tua humanidade, te impede de cumprir ela. Deixa a tua vocação falar mais alto, irmão. Deixa o teu propósito falar mais alto. Precisamos voltar ao sentido original de propósito. Que na verdade a nossa humanidade se esvazie, mas não a nossa alma. O problema é que a geração atual está com a humanidade toda cheia, mas a alma está vazia. O espírito está fraco. Que a gente possa, na verdade, estar com a humanidade vazia, a carne lá embaixo, mas com a alma elevada em Cristo Jesus. O seu propósito na terra não depende de quem você é, de quem você foi, de o que você acha que você é. O seu propósito na terra não depende de como você se veste, talvez das tatuagens que você fez, dos pecados que você cometeu, das falhas que você teve durante a semana. Porque o teu propósito na terra é Deus falando, filho, eu tenho uma finalidade para você. Eu tenho algo a cumprir na tua vida. Eu tenho um chamado a realizar aqui. E talvez você, quem sabe, não esteja realizando esse propósito porque você fica dando desculpas ao Senhor. Talvez até pelo seu passado. Eu não sei porque eu estou dizendo isso. Mas talvez você utilize o teu passado, as coisas que você vivenciou, aquilo que você já fez, para dizer, Deus, não tem como o Senhor me usar. Não tem como eu cumprir um propósito na terra. Não tem como eu ter uma vocação, porque eu já fiz isso, isso, isso. Mas é por isso que o Senhor só pegou gente ruim. No momento de redenção, quem que o Senhor salva? Um bandido que estava do lado dele. Só que o propósito daquele cara era tão alto. Foi triste que ele só encontrou o propósito no final da vida, né? Eu creio que o Senhor tinha um propósito lindo para ele na terra, mas infelizmente ele só encontrou no final da vida. Mas recompensou porque ele estava morrendo junto com Cristo, com o Messias. Quem era Paulo? Paulo perseguiu os cristãos, era um hipócrita, era um fariseu. Não importa. Deus fez dele um dos maiores apóstolos. O teu propósito precisa falar mais alto. Não importa quem você é e o que você fez. Eu tenho mais coisa para falar aqui, mas fique de pé.
Eu oro para que o Senhor levante homens e mulheres, como Ele levantou no passado pessoas que eram tementes a Ele, eram tementes ao Evangelho. Imagina a mesma ousadia que homens como Huckmacher teve, homens como C.S. Lewis, um cara que ele mesmo dizia que dentre os ateus ele era o mais relutante. E esse homem, ao conversar com um camarada chamado Tolkien, que era amigo dele, e ele de ateu relutante passou a ser um crente fervoroso. Tolkien indica um livro dele, do Chesterton, para ele ler, chamado O Homem Eterno. E C.S. Lewis começa a ler esse livro, e conforme ele lia uma página, ele ia se convertendo, a redenção ia alcançando a vida dele, até que ele se tornou um dos maiores escritores da fé cristã. Imagina Deus fazendo isso hoje, gente. Homens com ousadia. Homens como Francis Schaeffer, que eu mencionei, que entendiam que apesar dele ter as incapacidades dele, aquilo não era nada perto do propósito que ele tinha encontrado em Deus. William Seymour, um cara que foi um dos coordenadores de um culto assembleiano numa rua chamada Azusa. E esse camarada deixou Deus fluir na vida dele de tal forma, ele entendeu o propósito dele na terra de tal forma, que um culto que ia ser um dia durou meses. As pessoas andavam pelas ruas e elas começavam a levitar, segundo relatos da história. Um paralítico passava de cadeira de rodas perto da casa que estava rolando aquele culto, e aquele paralítico começava a levantar e ser curado. A ponto dos telejornais, ou melhor, dos jornais da época, irem naquele lugar tentar fazer uma reportagem, e os repórteres eram convertidos. Imagina, gente. E eu creio que Deus pode fazer. Só basta a gente querer. Só basta a gente entender que nós temos um propósito. E que o mesmo Espírito, o Espírito Santo, que estava sobre a vida de Paulo, de heróis da fé, está dentro da gente hoje. Querido, a resposta para essa pergunta, o fim para o qual Deus nos criou, Deus te criou para viver o propósito, a vocação dele, e através dessa vocação você glorificar o nome dele, porque é tudo para ele e por ele, e se não fosse ele, a gente não estava aqui. Senhor Deus, nós cremos no teu propósito, nós cremos na tua vocação, cremos naquilo que o Senhor quer fazer em nossas vidas, cremos naquilo que o Senhor fez na história e que quer reprisar em nós. Então, Deus, faça a tua vocação em nós, faça acontecer a tua vocação em nosso meio, faça a tua vocação acontecer na nossa vida. Nós entendemos que o Senhor é dono do nosso ser, é dono do nosso coração. Alinhe o teu propósito em nossa vida, Senhor. Alinhe o teu propósito em nós, Deus. Pedimos, Senhor, que o Senhor venha desatar em qualquer pessoa que esteja aqui, que tenha os propósitos amarrados pelo seu eu, pela sua incredulidade, pelas dúvidas. Pedimos, Senhor, que o Senhor venha desatar a partir de hoje,
Que o Senhor venha reacender as chamas do teu chamado, da tua vocare, no coração de cada um que está aqui, Senhor. Reacende, meu Pai. Reacende, meu Pai. Reacende. Há um propósito eterno. Há uma razão para a existência. Ambições e outros planos um dia cairão ao chão. Um dia cairão ao chão. Te ter como o maior tesouro, te amar como a nenhum outro, tua grandeza descoberta e toda a terra saberá. Somente tu és digno de exaltação, e as coisas desse mundo ante a ti perdem o valor. Somente tu és digno de exaltação. Tu serás reconhecido, Rei dos corações. Tudo é pra tua glória, tudo é pra o teu nome, tudo é pra tua glória. Tens preeminência em tudo que eu fizer. Sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Tudo é pra tua glória, tudo é pra o teu nome, tudo é pra tua glória. Sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Tens preeminência em tudo que eu fizer. Sabe, irmãos, deixa eu contar uma historinha aqui rapidinho antes de finalizar. No século 17 surgiu o movimento iluminista, e segundo uma das pontuações desse movimento era que as coisas da cultura, a racionalidade, a filosofia, as artes deveriam estar acima da fé. E aí surgiu um movimento chamado Shakers, e esses caras, eles compraram essa cartilha e falaram: realmente, a literatura não tem nada a ver com a fé, as artes não tem nada a ver com a fé, a cultura não tem nada a ver com a fé, e a gente tem que dividir mesmo aquilo que é sacro e aquilo que é profano, aquilo que é cultural. E infelizmente, isso criou na igreja uma cultura de que o Senhor se limita em fazer certas coisas. Querido, eu não conheço a tua vida, eu não conheço a tua história, mas se você tem um dom, saiba que o Senhor quer fazer o evangelho dele acontecer através desse dom. Não se deixe, não acredite numa mentira de Satanás, a ponto de achar que Deus não pode trabalhar através do teu dom, através da tua arte, através daquilo que você sabe fazer, porque foi Ele que te deu.
que esse espírito de negação seja repreendido na tua vida. Que você possa aceitar o dom que o Senhor te deu. E que você possa entender que Deus te deu uma vocação na terra. E que através dessa vocação você tem de cumprir um chamado aqui. Senhor Deus, nós não aceitamos, Senhor. Não aceitamos os argumentos de Satanás para dizer que o Senhor não pode nos usar. Deus, nós cremos num propósito. Nós cremos num chamado, numa finalidade. Então nos usa, Senhor. Nos usa poderosamente. Nos usa poderosamente, Senhor. Para que a gente possa proclamar o Teu reino, seja qual for a área, que possamos santificar, que tudo seja de fato para a Tua glória, que todas as coisas sejam para a Tua glória. Ô Senhor, nós dizemos sim para a Tua vocação, nós dizemos sim, Senhor, para aquilo que o Senhor tem falado conosco. Nós pedimos perdão, Senhor, porque muitas vezes negamos aquilo que o Senhor nos chama. Nós falamos, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Envia-nos, Senhor. Equibalo, Senhor. Que possamos ser expurgados da nossa zona de conforto. Que possamos ser expulsos da nossa zona de conforto e nos empurra para as missões, Senhor. Nos empurra para a nossa vocação, Senhor. Que essa seja a oração da igreja Reformare. E que esse entendimento seja como uma centelha divina, que todo momento fala conosco, nos relembra e nos reafirma que nós temos um propósito. Me envolva na tua história, minha vida, pra tua glória. Me envolva na tua história, minha vida, pra tua glória. Me envolva na tua história, minha vida, pra tua glória. Me envolva na tua história, minha vida, pra tua glória. Me envolva na tua história, minha vida, pra tua glória. Me envolva na tua história, minha vida. Meu Deus, tu és o meu prazer. 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 Tudo é pra tua glória. Tudo é pra o teu nome.
Deus seja o primeiro em nossa vida. Que o Senhor seja o primeiro no nosso chamado. Que a gente possa fazer tudo para o Senhor e para o Senhor. E pelo Senhor. Através do Senhor. Com o Senhor. No Senhor. Porque sem o Senhor, não a nós, mas sem o Senhor, não vale a pena. Que essa verdade esteja no nosso coração e que possamos dizer sim para a tua vocação, para o teu propósito, que possamos louvar o teu nome através dele. Que o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos os que acreditam no propósito do Senhor. E aqueles que acreditam no propósito do Senhor, digam amém. Que Deus te abençoe.